Diversas epidemias já devastaram o mundo. Uma epidemia é a concentração de casos de uma doença em um mesmo local e época. A varíola, por exemplo, foi uma epidemia que matou milhões de pessoas no passado. E o surgimento de uma nova epidemia na China tem deixado muitas pessoas com medo. O coronavírus já matou 170 pessoas e infectou quase 8.000. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora o novo coronavírus. Esse novo vírus é uma variação da família coronavírus, e ainda não se sabe como ocorreu a mutação que permitiu que esse novo vírus surgisse. E parece que esse vírus surgiu faz um pouco tempo. A Organização Mundial da Saúde emitiu o primeiro alerta no dia 31 de dezembro, depois que as autoridades chinesas notificaram alguns casos de uma misteriosa pneumonia em Wuhan, uma metrópole chinesa com mais de 11 milhões de habitantes, que é considerada como o epicentro da epidemia. Ainda não dá para ter certeza sobre qual animal foi responsável pela transmissão, e nem se sabe como ele transmitiu. A hipótese mais pertinente até o momento é de que a transmissão foi através de uma sopa de morcego. A grande maioria dos casos foi registrado na China, porém, já existem casos confirmados do coronavírus em outros países, como Estados Unidos, Japão, Tailândia, Taiwan, Coreia do Sul, Vietnã, Singapura e Arábia Saudita. Aqui no Brasil, ainda não teve nenhum caso confirmado. Já foram descartadas algumas suspeitas. Porém, pessoal, o Ministério da Saúde já está investigando 9 casos suspeitos de coronavírus. Esses casos suspeitos estão divididos nos seguintes estados: no Rio de Janeiro, Ceará, Paraná e Minas Gerais, ambos com um caso suspeito. E no Rio Grande do Sul apresenta 2 casos suspeitos. E em São Paulo existem 3 casos até o momento. E lembrando, pessoal, que essas informações são do dia da gravação desse vídeo, no caso no dia 30 de janeiro. Então, se tiverem mais casos, mais suspeitas, a gente vai tentar colocar aqui nas informações na descrição do vídeo, beleza? O Ministério da Saúde não aponta nenhum desses casos suspeitos como um provável caso de coronavírus. Porém, daqui pra frente, o Ministério da Saúde vai fazer um pronunciamento diário para atualizar as informações sobre o vírus. Fique atento. E esse novo vírus já matou diversas pessoas. O primeiro caso de morte pelo coronavírus foi registrado na China. Uma pessoa de 61 anos de idade morreu com uma forte pneumonia causada pelo corona. No momento da primeira morte, mais de 40 pessoas já estavam infectadas. Para o vírus não se espalhar muito e evitar alguma catástrofe, medidas foram tomadas. Alguns locais na China, incluindo o epicentro da epidemia, cancelaram a circulação de transporte público e cada vez mais estão tomando medidas para evitar que o vírus se espalhe. Pequim, a capital da China, já cancelou as comemorações do Ano Novo Chinês e também suspendeu a entrada de turistas. Outros países, como os Estados Unidos e a Turquia, estão tomando medidas preventivas em seus aeroportos. A Rússia fechou as suas fronteiras com a China. Ainda não se sabe ao certo a forma como que o vírus se transmite. O que já se pode afirmar é que essa transmissão pode ser feita de pessoa para pessoa. Porém, como o vírus é muito recente, pessoal, não se sabe como é o nível de contágio. Em casos menos graves do coronavírus, o infectado pode sentir febre e uma dificuldade para respirar. Já em casos mais graves, os pacientes apresentam uma síndrome respiratória aguda, grave e insuficiência renal. O novo vírus tem preocupado os cientistas, que até agora têm poucas informações sobre ele. Ainda não se pode especular uma taxa de mortalidade 100% exata. Porém, com base nos últimos dados, a taxa de mortalidade é em torno de 2%, mas ao que tudo indica, mais mortes ainda serão confirmadas nos próximos dias. O CEPI, Grupo Internacional para o Controle de Doenças, anunciou um fundo para apoiar 3 programas de desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus. A Rússia também informou que busca uma vacina para o vírus. Laboratórios nos Estados Unidos afirmam que vão começar os testes em humanos de uma vacina de coronavírus em junho. Aguardando mais informações sobre isso, o que você pode fazer é se prevenir do contágio. Lave bem as suas mãos, cubra sempre a boca ao espirrar e cozinhe bem as carnes e os ovos. E se possível, use aquelas máscaras brancas que protegem a sua boca e o seu nariz.